Olá, pessoal. Sou o professor Fábio Mendes. Vamos dar continuidade às nossas aulas rápidas aqui sobre a legislação de trânsito. Hoje eu vou trazer aqui uma diferença entre penalidades e medidas administrativas, que são bastante cobradas nas nossas provas. Então vamos ficar atentos, vou tentar ser o mais breve possível, falar dos dois, trazer essa diferença, falar das principais, na verdade, de todas as penalidades e de todas as medidas administrativas. Beleza. Penalidades e medidas administrativas. Aqui nós temos a previsão lá no artigo 256 e aqui nós temos lá na previsão no artigo 269, certo? A penalidade ela visa sancionar, aplicar as sanções administrativas por cometimento de infrações. Na verdade, os dois aqui, ó, eles estão ligados às infrações de trânsito, certo? As infrações. Então, aqui aplica sanções. Para aplicar sanções, não importa qual seja a esfera, seja administrativa, seja criminal, seja qual for o código, é necessário aplicar processos, né? Como aqui nós estamos falando de trânsito, é o processo administrativo. Tem que ser aplicado o processo administrativo. Na penalidade, apenas a autoridade de trânsito pode aplicar. A autoridade de trânsito pode aplicar. Já nas medidas administrativas, nós temos aqui a aplicação complementar às infrações de trânsito, certo? Então, as medidas administrativas elas visam restabelecer a segurança e a fluidez. A medida administrativa ela é aplicada tanto pela autoridade de trânsito quanto por seus agentes, certo? Basicamente, isso aqui é a divisão dos dois, penalidades e medidas administrativas. Aqui nas penalidades eu preciso de processo administrativo. As medidas administrativas ela não precisam de processo, elas são aplicadas imediatamente, beleza? Então vamos lá. As principais penalidades são a multa, essa tem em todas as infrações. A multa é uma penalidade pecuniária, tem seus valores baseados na gravidade da infração. Então, a leve, que consta lá 3 pontos, ela tem um valor de R$ 88,38. A média, que tem 4 pontos, ela tem um valor de R$ 130,16. A grave, que são 5 pontos, R$ 195,23. A gravíssima, que são 7 pontos, R$ 293,47. Nas infrações de natureza gravíssima, vou até incluir aqui, elas têm também o que nós chamamos de fator multiplicador, os fatores multiplicadores. Quer dizer que na penalidade, na multa para algumas infrações, elas vai se multiplicar por 2, 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Vamos dar um exemplo. A infração de dirigir sem possuir habilitação. Ela tem lá como penalidade multa. Aí vai estar lá no artigo 162, inciso 1, vezes 3. Isso quer dizer que essa infração de natureza gravíssima, que tem a multa de R$ 293,47, vai ter a multiplicação por 3. Ou seja, vai ser R$ 293,47 vezes 3. Professor, mas como é que eu vou saber disso? Vai ter lá na própria infração, dizendo que é vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 60. Esses são os fatores multiplicadores, beleza? Agora eu tenho aqui a outra penalidade, a advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade aplicada em substituição à multa. Então, ao invés de se aplicar a multa em determinadas situações, aplica-se a advertência por escrito. Claro que é aplicado sempre pela autoridade de trânsito. Então,
Quando que se aplica a advertência por escrito? Quando se cometeu infrações leves ou médias. As graves e as gravíssimas não se aplicam multas. Só do cometimento de infrações. Não se aplica a advertência por escrito. Só infrações leves ou médias. Certo? Mas não basta isso. Além dele ter cometido ou foi uma infração leve ou uma média, ele também não tem que ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, ou seja, que ele não pode ser reincidente nos últimos 12 meses no cometimento de nenhuma outra infração. Então, para a aplicação da advertência em substituição à multa, só vai ocorrer quando ele cometer infrações leves ou média e que nos últimos 12 meses ele não tenha cometido nenhuma outra infração. Beleza? Agora, a suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir, ela é uma, como o próprio nome, ela visa interromper ou suspender que aquela pessoa dirija o veículo automotor, e ela ocorre de duas formas. A primeira, quando na própria infração já tiver especificamente informando que a penalidade é a suspensão. Isso são nas infrações, por exemplo, do artigo 165, do artigo 244, inciso 1, que é o de. Primeiro aí foi dirigir sob influência de álcool, segundo foi de conduzir motocicleta sem o capacete de segurança e diversas outras, certo? Então, se já tiver lá de forma específica, aplica-se a suspensão. Claro que a suspensão ela é temporária. Então, essas infrações específicas que têm a suspensão de direito de dirigir, elas são chamadas popularmente de autossuspensivas. E a outra forma de suspender a habilitação é pelo acúmulo de pontos nos 12 meses. Então, quer dizer que se soma os pontos por 12 meses. Então, os pontos, cada vez que se comete uma infração, ó, leve, 3, média, 4, grave, 5, gravíssima, 7, acumula-se pontos. Então, se o condutor, se no período de 12 meses, ele acumular 40 pontos, ele terá sua CNH, seu direito de dirigir suspenso. Mas para que seja suspenso apenas com 40 pontos, ele não pode ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima naqueles 12 meses. Porque se ele tiver cometido uma infração de natureza gravíssima, ela vai ser suspensa com 30 pontos, não mais com 40. E se ele cometer duas ou mais infrações de natureza gravíssima, não será suspensa com 30 nem com 40, e sim com 20 pontos. Aqui uma observação que quem tiver EAR em sua habilitação, ou seja, que é a classificação de exerce atividade remunerada, a suspensão só ocorrerá com 40 pontos, não com 30, 20. Não se aplica aquela regra, independentemente do número de infrações gravíssimas que ele tenha cometido. Então vamos repetir essa suspensão. 40 pontos se ele não tiver cometido nenhuma infração de natureza gravíssima, 30 pontos se ele tiver cometido uma infração de natureza gravíssima, 20 pontos se ele tiver cometido duas infrações de natureza gravíssima. Se ele tiver EAR, é 40 pontos, independentemente das infrações de natureza gravíssima. Cassação da PPD. A PPD é a permissão para dirigir. É aquela que recebemos quando nos habilitamos nas categorias A ou B pela primeira vez, certo? Nós nos habilitamos e aí nós vamos ter que passar um ano, certo? Então aqui a PPD ela é válida por um ano. Eu tenho que passar um ano dirigindo com a permissão, com a provisória. E para ser cassada a PPD, quando eu cometer infrações naquele período de um ano, graves ou gravíssimas, ou quando eu for reincidente em infrações de natureza média. Ah, então quer dizer que se eu cometer uma infração grave, eu não vou conseguir pegar, emitir a CNH definitiva. Minha PPD ela vai ser cassada. Se eu cometer uma gravíssima, também vai ocorrer a mesma coisa. E se eu for reincidente em infrações médias também. E se for infrações leves? As infrações leves, elas não vai ocorrer
essa cassação. Infrações leves, elas não são citadas como quesito para a cassação da PPD. E a cassação da CNH? Vamos incluir um item bem aqui, que são 3 itens, né? São 3 itens. A cassação da CNH ocorre por cometimento de delitos de trânsito. Então, cometer um delito, ele pode ter sua CNH cassada. O segundo item para cassação é quando ele violar a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, ele está com o direito de dirigir suspenso e foi flagrado dirigindo. A próxima penalidade a ser aplicada vai ser a cassação da CNH. Ou se ele for reincidente em alguma dessas infrações, aqui é de categoria diferente, ele está em uma moto e a habilitação dele é B. Então, ele é categoria diferente. Se ele for reincidente, a gente sempre presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Reincidente, ela vai ser cassada. Se ele for reincidente na infração de entregar nas condições do artigo 162, ele é o proprietário, ele entregou o veículo para alguém que é não habilitado, para alguém que tem a CNH vencida há mais de 30 dias, alguém que tem a CNH suspensa. Então, se ele for reincidente nessa infração, vai ser aplicada a cassação. A mesma coisa para quem permite, que é uma infração semelhante à de entregar. A mesma coisa para quem tiver reincidência na infração de dirigir sob influência de álcool, que é a infração prevista no artigo 165. Então, alguém que for flagrado 2 vezes ali no período de 12 meses dirigindo sob influência de álcool, a penalidade será a cassação da CNH. Essas 3 infrações aqui elas estão relacionadas à direção perigosa. A 173 é do racha, a 174 é de promover eventos na via, e a 175 é de fazer manobras com arrastamento de pneus, frenagens, derrapagens. Beleza? Vamos lá. A suspensão de direito de dirigir ela é temporária e aí ela é aplicada ali quando for de infrações específicas de 2 a 8 meses, ou seja, é discricionária, e quando for por pontos de 6 meses a 1 ano. Essa é a suspensão. Beleza. Algumas infrações autossuspensivas já têm o próprio prazo. Por exemplo, a dirigir sob influência de álcool tem um prazo lá de 12 meses. Essa é uma suspensão, ele vai passar aquele período sem poder dirigir. A cassação, ela não tem essa variação entre de 2 a 8 meses, de 6 meses a 1 ano. Não tem isso. A cassação, ela já tem lá dizendo que é de 2 anos. Cumpridos esses 2 anos, né, da cassação, o condutor terá que fazer um processo chamado de reabilitação. Mas o que seria a reabilitação? O condutor ele vai ter que fazer um processo lá na autoescola, o mesmo processo que ele teve para se habilitar na categoria que ele tinha, ou em uma inferior. Quer dizer isso, se ele for habilitado na categoria B, ele vai ter que voltar para a autoescola e fazer todo o processo de reabilitação para a categoria B. Se ele for na categoria E, ele vai ter que voltar para a autoescola e fazer todo o processo de habilitação na categoria E, ou em uma habilitação inferior. Então, a cassação é de todas a penalidade mais severa. A próxima e última penalidade é o curso de reciclagem, né? A presença obrigatória em curso de reciclagem. Como nós falamos aqui da cassação, que ela tem que fazer um processo de reabilitação, no caso da suspensão, quando eu cumpro a suspensão ela é um pouco mais branda que a cassação. Quando eu cumpro o processo de suspensão, eu tenho que fazer o curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem ele tem 30 horas, aulas. Eu também devo fazer o curso de reciclagem quando eu me envolver em acidentes graves, ou quando eu dirigir causando risco à segurança no trânsito, ou por cometimento de delitos de trânsito. Beleza? Essas são nossas penalidades, que são aplicadas, claro, como eu falei no início, através de processos administrativos. Beleza. E as medidas administrativas que são aplicadas pelas autoridades e por seus agentes? Elas consistem, claro, para aplicação em sua maioria no local da
a abordagem ali, abordou e vai se aplicar. A partir dali vai se aplicar as medidas administrativas. A primeira que nós vamos entender é a retenção, que ela é aplicada no local da abordagem. Ela visa sanar a irregularidade no local da abordagem. Abordei, está sem um retrovisor. A medida administrativa dessa infração é retenção até a regularização, então o veículo vai ficar retido ali naquele local. Caso ele não sane a irregularidade, o agente ele vai verificar se ali há alguma condição de insegurança. Caso o veículo tenha totais condições para a circulação, o veículo será liberado para uma pessoa habilitada, será recolhido o seu CRLV de forma digital e será dado um prazo que não pode ser superior a 30 dias. Beleza? Agora vamos para a remoção do veículo, que é a nossa próxima penalidade. A diferente da retenção, ela consiste no deslocamento do veículo para depósito. Então, a irregularidade vai ser feita, cumprida lá no depósito, lá no local designado pela autoridade de trânsito. Aqui, igualmente a retenção, caso sane o problema que causa a remoção no local, o veículo será liberado. Então, está resolveu, libera, beleza? Caso ele não resolva e o agente observe que não há condições, não há nenhum tipo de condição que comprometa a segurança, o veículo poderá ser liberado nos termos do parágrafo 9A, lá do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, dado 15 dias, ou prazo não superior a 15 dias, para que seja feita a regularização. Beleza? Essa é a remoção. Isso aqui é só o geral, depois a gente vai ver especificamente sobre essas infrações. Eu tenho também o transbordo de excesso de carga, que é uma condição aí que é necessário retirar a carga que esteja excedendo do veículo para que o veículo possa seguir, certo? O recolhimento da CNH ao PPD, ela vai ocorrer nos casos previstos no código ou quando houver suspeita de inautenticidade. Eu tenho também o recolhimento do CRLV. Ele ocorre por suspeita de inautenticidade, se o licenciamento estiver vencido e no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Ah, não sanou a irregularidade no local e o veículo foi liberado, recolhe-se o CRLV. A realização de testes de dosagem de alcoolemia são os testes previstos no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro relacionados à indicação de alcoolemia. O recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias. Aqui é preciso ter um local adequado para colocar esses animais. Aqui temos uma outra medida administrativa não citada entre essas, porque essas são aplicadas pelos agentes, pela autoridade de seus agentes, mas nós temos uma que é aplicada apenas pela autoridade, que são os exames, vamos falar dessa forma, os exames necessários para o processo de habilitação. Mas claro que isso é aplicada pela própria autoridade de trânsito. Nós não vemos um agente de trânsito aplicando essa medida administrativa, mas ela é prevista como medida administrativa. Os exames necessários para habilitação, seja eh, o exame de aptidão física e mental, seja a escrita, seja a legislação, a prática, são consideradas medidas administrativas. Então, pessoal, no geral, basicamente são essas as medidas administrativas e as penalidades. Voltando para as penalidades, vou voltar aqui rapidinho. Existe uma penalidade que ela foi revogada, que é a apreensão do veículo. Então, lá no artigo 256, inciso 4, previa a apreensão do veículo, uma penalidade aplicada após processo administrativo. Mas é bom nós observarmos que mesmo ela revogada, algumas infrações ainda consta, embora não seja aplicada, ela ainda vai constar lá como uma penalidade. Um exemplo, o artigo 175.
a gente vai ter lá que tem como penalidade multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, sendo que não se dá mais para aplicar essa apreensão, beleza? É só para chamar a nossa atenção aqui de possíveis questões. Então, como é que as bancas poderiam resolver, podem colocar? Se ela perguntar quais são as penalidades, claro que a apreensão não vai ser citada. Se citar, está irregular. Mas se ela falar sobre a infração em específico, então ela vai colocar a apreensão, porque é assim que está no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Essas são, no geral, as penalidades e as medidas administrativas.